Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveram 2 novos mapas, com o objetivo de entender melhor como funciona a fauna e a flora de um bioma 100% brasileiro, a Caatinga. Cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte estudam bioingredientes da planta saião para a produção de cosméticos. Veja também, cientista do Instituto Federal do Maranhão, campus de Imperatriz, estuda o impacto social dos temas da redação do Enem. E ainda, em comemoração aos 5 anos do Universiência, nós vamos revisitar uma pesquisa da Universidade Estadual de Santa Cruz, que em parceria com outras instituições desenvolveu uma mochila capaz de facilitar o monitoramento do vírus da febre amarela. Tudo isso e muito mais você confere agora no Universiência. Historicamente injustiçada no imaginário popular, a Caatinga é o único bioma 100% brasileiro. Retratada como uma paisagem degradada e sem água, esse bioma, na verdade, abriga diversos tipos de vegetação adaptados ao semiárido. Para entender melhor a flora e a fauna da Caatinga, pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveram 2 mapas, um geomorfológico e um biogeográfico. Você acompanha na reportagem a seguir. Esse bioma 100% brasileiro, predominante da região Nordeste e do Norte de Minas Gerais, ocupa cerca de 10% do país. Retratado em fotos e no cinema, quase sempre com imagens de ambientes sem água, de pobreza ambiental, degradados, desertificados. Com isso, a Caatinga, historicamente, foi menos estudada do que outros ambientes e, historicamente, foi menos protegida do ponto de vista de biodiversidade e conservação. Tanto que a Caatinga ela só tem cerca de 8% da sua extensão protegida por áreas de conservação. Mas a Caatinga, que em Tupi-Guarani significa mata branca, na verdade é colorida, é rica, renasce diferente a cada estação chuvosa e abriga uma biodiversidade única. A Caatinga é uma grande região semiárida natural que ocorre nessa faixa tropical brasileira. E essa grande área, ela abriga uma biota adaptada a esse clima mais seco. Animais e plantas que evoluíram para sobreviver nessas condições, estão muito bem nesse ambiente que você vai ter chuva por cerca de 3, 4, 5 meses no ano e depois você vai ter uma estação seca que supera 6 meses no ano. A Caatinga reúne mais de 3.000 espécies diferentes de plantas. Pelo menos 500 delas só nascem nessa região do mundo. Pesquisadores agora estão voltando as atenções para compreender com mais profundidade esse bioma. Aqui na Universidade Federal do Ceará, pesquisadores das ciências ambientais e da geografia se juntaram para propor uma nova leitura dessa região. Ao longo de muitos anos, com estudos em campo, imagens de radar e satélite, eles fizeram revisões nos mapas já existentes desse bioma e chegaram à conclusão de que não existe apenas uma Caatinga, mas vários ambientes diversos. Foi então sugerida a criação de 2 novos mapas, um geomorfológico, mostrando grandes unidades de relevo, e um outro biogeográfico, propondo a subdivisão da Caatinga em pedaços menores, que são os distritos, e são 12, cada um com características, espécies próprias, diferenças até no clima. Entre eles estão a região costeira da Caatinga, o distrito Depressão Sertaneja Norte, Sul e a província Chapada Diamantina. Nós quisemos assim, dar um avanço nessa correlação mais precisa entre as unidades do relevo, as unidades da paisagem e a vegetação, analisando não só a forma do ponto de vista da descrição. Aqui é um planalto, aqui é um maciço, aqui é uma depressão. Aqui ocorre um tipo de vegetação, aqui ocorre outro, aqui ocorre outro. Isso já existe, mas nós quisemos dar uma interpretação acerca da evolução dessa paisagem
e como essa vegetação aparece como uma resposta a essa evolução. Nessa divisão é possível perceber a riqueza de paisagens e espécies. São desde trechos de florestas até formações tipicamente costeiras e litorâneas, como os campos de dunas, savanas e manguezais. O novo mapa revelou que a Caatinga é uma região já muito degradada e que sofre riscos constantes de destruição do meio ambiente. Esse processo histórico de ocupação já eliminou metade da Caatinga e uma parte da outra parte que não foi eliminada, da outra metade, infelizmente está impactada pela caça, pelo corte de madeira, por desertificação, pelas queimas, os incêndios que a gente de vez em quando vê aí nas notícias. Então são uma série de pressões de incêndio, de corte de madeira, do desmatamento para a expansão de parques solares, por exemplo, colocados muitas vezes em áreas bem conservadas e que ameaçam esse domínio que é mal compreendido pela população. A explicação para tanto descaso com esse bioma é que a Caatinga foi mal compreendida e negligenciada ao longo do tempo. O estudo propondo a nova divisão foi publicado no Botanical Review, um importante periódico internacional. Os pesquisadores esperam que, divulgando a riqueza dessa região e a importância científica dela, eles consigam sensibilizar o poder público para a necessidade de um cuidado permanente com a Caatinga. Esse mapa nos ajuda com a compreensão de ciência básica da biogeografia e, ao mesmo tempo, nos permite analisar padrões de ameaça à biodiversidade mais regionalizados, entendendo, por exemplo, que setores da Caatinga, de solos muito ricos, estão sendo desmatados para a produção agrícola sem que haja a proteção de um pedaço dessas áreas para a manutenção da biodiversidade. A distribuição das unidades de conservação, elas não se concentram na região de Caatinga. Aí, se você pegar as unidades de conservação mais importantes, por exemplo, os parques nacionais, são as mais visitadas. Por exemplo, tipo, o Parque Nacional Cataratas do Iguaçu. Todo o Brasil conhece ou já ouviu falar, né, pela televisão. Aí você veja, eu vou colocar só um mapa dos parques nacionais do Brasil. Aí veja quantos tem dentro da Caatinga. Então, é uma área, digamos assim, onde o foco das atenções ele é menor, mas nós estamos trabalhando para mudar isso. No próximo bloco, você vai conhecer uma planta que tem sido utilizada na produção de cosméticos que atuam nos efeitos do envelhecimento. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte estudam bioingredientes da planta saião para a produção de cosméticos. O estudo mostrou um grande potencial na prevenção do envelhecimento, diminuindo rugas e manchas na pele. Vamos conferir. Um ingrediente presente na biodiversidade brasileira foi analisado como matéria-prima para o uso cosmético. O trabalho de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ligados ao Departamento de Farmácia, descobriu as propriedades antioxidantes de componentes da planta saião, que é encontrada em diversos biomas brasileiros, inclusive na Caatinga. Nós fizemos alguns estudos com esse bioingrediente, com esse ativo, oriundo dessa planta, que é uma planta presente aqui no Nordeste, amplamente distribuída, uma planta de fácil cultivo. Ela é encontrada aqui em vários biomas, inclusive o bioma aqui Caatinga, do Nordeste. Então, nós estudamos mais a fundo esse bioingrediente, essa planta, e vimos que tinha grande potencial para ser utilizada em um produto cosmético. Nós trabalhamos uma perspectiva com plantas naturais, com produtos vegetais, e trazendo esse produto para o laboratório, transformando em cosméticos. Então a gente consegue, nas nossas pesquisas, pegar várias etapas da cadeia produtiva de um produto cosmético. Então, como no trabalho da Samara, nós tivemos uma parceria, a gente tem vários parceiros. Nós tivemos uma parceria com a professora Silvana Zuccolotto, que teve uma aluna que desenvolveu o extrato. Aí, com esse extrato, nós trouxemos para o laboratório, trabalhamos, avaliamos a segurança, porque a gente só pode ir para um produto cosmético a partir do momento que a gente tem um produto seguro. Foram estudados alguns mecanismos de ação,
in vitro, ou seja, em bancada de laboratório, mas também foram utilizados outros métodos que não utilizaram animais, metodologias in vivo, para comprovar também cientificamente, né, esse potencial antioxidante. É uma planta que nós vimos a segurança dela, então trabalhamos com a planta com características atrativas para a indústria cosmética, mas também uma planta segura para esse uso. Os pesquisadores mostraram que o extrato das folhas da açaião apresenta substâncias que são utilizadas pela indústria cosmética em produtos clareadores da pele e em formulações antioxidantes, que minimizam os sinais de envelhecimento cutâneo. O bioingrediente se mostrou multifuncional, uma tendência no mercado consumidor de cosméticos. Nós vimos que a planta, ela possui componentes que podem atuar em mecanismos que minimizem a produção de manchas na pele. Então, são sinais do envelhecimento. Manchas, rugas, a quantidade de rugas que se formam com o tempo. Além disso, ressecamento da pele. Então, é um bioativo que ele tem potencial antioxidante, ele tem potencial para o tratamento de mancha e ele também tem um potencial para hidratar a pele. Aqui, especificamente, no nosso grupo de pesquisa, a gente trabalha mais com a área de pele e envelhecimento, prevenção de envelhecimento, fotoproteção, hidratação. Então, os nossos trabalhos, eles têm mais esse vínculo assim, de produtos naturais. Trabalhamos também com vários outros sistemas, não só sistemas nanotecnológicos, e a gente está sempre atento ao que o consumidor, né, o que o mercado está demandando para a gente fazer pesquisas aplicadas. E também a gente, no nosso laboratório, nós temos um diferencial de parcerias com empresas. Então, a gente já tem parcerias com empresas, a gente desenvolve produtos com empresas cosméticas, tanto de insumo, de ingrediente cosmético, como de produto acabado. A partir daí, de vários estudos, foi desenvolvido um sistema nanotecnológico. Então, esse bioingrediente é o ativo veiculado em uma nanoemulsão, uma formulação nanotecnológica que aí vai apresentar, né, várias vantagens em relação, por exemplo, a um creme, em relação a, por exemplo, uma emulsão convencional. Nanoemulsões são sistemas que elas vão ter um tamanho de gotícula muito pequeno. Muito pequeno. Isso permite fazer com que possamos aumentar a capacidade de absorção, né, essa permeação de um ativo na pele. Então, é um sistema que permite que você passe um produto na sua pele e esse ativo presente no produto, ele possa permear e chegar a camadas um pouco mais profundas da epiderme, né? Camada superficial da pele, porém, a sua ação ela pode ser melhorada em sistemas nanotecnológicos. Por seu destaque na área de cosmetologia aliado à biodiversidade, o trabalho recebeu, em junho deste ano, o Prêmio Luiz Gustavo Martins Mateus de Biodiversidade Brasileira, concedido pela Associação Brasileira de Cosmetologia. É um prêmio voltado para a temática da biodiversidade. Então, por estarmos trabalhando com uma planta que mostramos que era uma planta segura, uma planta com várias potencialidades para ser veiculada em um produto cosmético, e nós desenvolvemos esse produto cosmético e uma planta presente aqui, amplamente presente no Nordeste, né, uma planta pertencente a vários biomas, inclusive o bioma Caatinga. Tudo isso fez com que nós fôssemos honrados com a outorga desse prêmio. Uma das preocupações que nós temos aqui nos nossos projetos de pesquisa, e como a gente já tem parceria com algumas empresas, é fazer com que os nossos produtos eles sejam viáveis comercialmente. E essa viabilidade comercial, ela impacta em vários processos, né? Desde a coleta da planta, como que você vai fazer o extrato, se aquele processo tem um custo mais elevado, um custo menos elevado. No projeto que a Samara apresentou, que foi o prêmio agora, ela testou 2 metodologias, a gente está inclusive avaliando qual metodologia é melhor, qual é o de menor custo, e se isso depois daqui do laboratório a gente consegue escalonar, ou seja, consegue
fazer uma grande quantidade para colocar no mercado. Então essa é uma preocupação que a gente tem, tanto na questão de matérias-primas que nós vamos utilizar, de plantas. Essa planta ela é muito boa, mas eu vou ter que derrubar a planta para ter o ativo. Então por isso que Samara disse que é uma planta de fácil manejo. A gente trabalha com resíduos, o que é lixo. A gente trabalha essa questão de pegar o lixo e transformar em um produto cosmético, economia circular, e traz também benefícios não só para a comunidade, mas também para o estado do Rio Grande do Norte, que impacta na bioeconomia. Para além de uma prova, as redações do Enem têm despertado cada vez mais o interesse não só dos alunos, mas da sociedade como um todo. A cada novo tema que é selecionado, muitas reflexões são geradas. Pensando nisso, os cientistas do Instituto Federal do Maranhão, campus de Imperatriz, estudam o impacto social provocado pelos temas da redação do Enem. Acompanhe na reportagem a seguir. Entre o ano de 2023 e 2024, eu estive realizando uma pesquisa PIBIC intitulada Redação e Impacto Social, uma análise dos temas de redação 2018 e 2022. A gente percebe hoje que o Enem ele ganhou cada vez mais impacto e relevância social. Então, a gente tem a redação como um instrumento de impacto. São temas cada vez mais complexos que exigem, para além de uma escrita perfeita, para além de colocar tudo certinho gramaticalmente. A redação Enem ela deixou de ser um fato que só ocorre dentro da sala de aula para passar a ser uma discussão social, né? Então ela acabou quebrando os muros, né, das universidades, das escolas, e hoje toda a sociedade discute os temas de redação Enem, né? E por conta disso, a gente começou a observar, né, como que esses impactos, né, como que esses temas de Enem, toda vez que saem a cada ano, impactam nas opiniões, né, nos julgamentos das pessoas, principalmente dentro da mídia. Essa é uma nova dimensão que o Enem ganhou, nos últimos anos especialmente, até por tudo que o Enem se tornou, já que ele não é uma simples avaliação do ensino médio para o qual ele foi criado, né? Hoje ele é a porta de entrada das universidades públicas, do FIES e de várias outras coisas. E por isso ele ganhou uma dimensão tão grande. E aí veio esse questionamento, né? Como é que a gente mensura todo esse impacto que o Enem vem causando, né? O nosso projeto ele foi muito bibliográfico, certo? Então a gente primeiro trouxe toda uma consolidação de bases, principalmente nos conceitos do Bakhtin, como alteridade, enunciado, porque o próprio Bakhtin, ele traz o dialogismo e ele mede essa importância do enunciado que o outro tem para o meu enunciado. Por que análise do discurso? Porque é a parte da linguística que vai justamente tentar compreender o que é o discurso. O que é a fala? Por que a gente fala? Por que a gente escreve daquela maneira? Como é que a nossa qualidade de fala é recepcionada pelos outros, né? A gente primeiro fez o aprofundamento dos conceitos de Bakhtin e também da análise sociológica de Luhmann, porque a ideia era pegar esses temas e avaliar nas notícias como é que os jornais da internet ou os blogs, eles recepcionavam também esses temas de redação Enem, tornavam isso reportagens, né? Motivos de reportagem, né? Motivos de discussão. Para cada um desses temas, assim que ele é divulgado, né? Que é justamente no período da prova, ali mês de outubro, então 2 meses após essa divulgação do tema, as pessoas começavam a discutir bastante isso, então saem reportagens. Eu lembro, por exemplo, que especialmente sobre o tema dos povos originários, houve também toda uma reportagem no Fantástico sobre os povos indígenas. Esse tema, em particular, ele foi um dos que mais conseguiu atender aos nossos objetivos. Foram notícias que traziam termos que contribuíam para esse impacto, falavam da importância de ter esses povos valorizados, de trazer esse pertencimento para a nação. A gente procurou por termos axiológicos, né, que atribuíssem o juízo de valor, termos como relevante, importante. Então, assim, dentro dos temas, esse foi um tema que foi, assim, um dos que eu posso destacar, que foi um dos
que mais contribuiu para o nosso desenvolvimento. Falando agora a respeito de dificuldade, que foi assim, no início, bem desafiador, foi sair de engenharia civil, que é muito cálculo, muitos números, você sair de uma área assim, para entrar em uma área que você tem que mergulhar na leitura, tem alguns termos também que para mim foram bem difíceis, mas os meus professores orientadores, eles sempre estiveram ali para me explicar, para me auxiliar. E a partir dessa pesquisa que a gente observou justamente essa ideia de interpretação, de leitura dos temas de redação Enem, outros projetos foram pensados e que estão hoje em execução e que são projetos vinculados também a essa ideia de leitura, né? A gente tem hoje um projeto chamado Clube da Leitura Digital, que ele já se ramificou. Esse projeto, na verdade, a gente já fez uma vertente dele que foi levado para um presídio, a gente fez para a questão de remissão pela leitura no presídio de Davinópolis, mas a gente traz agora para a questão institucional, né, para realmente trazer isso para os alunos. Então a gente decide tornar mais fácil esse processo de leitura para que também se torne mais atrativo para eles. Então a gente cria uma plataforma onde eles têm acesso aos mesmos livros que eles têm aqui, porém de forma digital. Isso vai facilitar com que eles possam ler e também acompanhar o processo de leitura. Entrar na área de linguística também, assim como a Marcielen, foi um quesito novo. Eu nunca tinha me aprofundado muito na questão de linguística, mas é algo extremamente importante. A gente percebe muito isso no meio acadêmico, principalmente na faculdade, na universidade. E eu sou muito grata pela oportunidade, sou muito grata porque esse foi um impulso na minha carreira acadêmica, principalmente no quesito pesquisa. Quando você entra num projeto de pesquisa, você consegue, de fato, se desenvolver e consegue desenvolver novas habilidades, sabe? Despertar novas habilidades e acredito que se você quer um crescimento acadêmico, se você quer se desenvolver ainda mais, a chave é projeto de pesquisa. No próximo bloco, a gente segue revisitando pesquisas que fizeram a diferença no dia a dia das pessoas em celebração aos 5 anos de Univerciência. O nosso próximo destino é o estado da Bahia. O intervalo é rápido e a gente volta já já. O Univerciência continua celebrando seus 5 anos de popularização da ciência. Durante essa temporada, estamos revisitando algumas pesquisas já apresentadas em nosso programa. Hoje nós vamos mostrar que pesquisadores da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, desenvolveram uma mochila que facilita e auxilia na detecção e controle da febre amarela em macacos. Esse estudo foi apresentado no ano de 2023, em nossa 5ª temporada. Acompanhe. Há cerca de 2 a 3 anos, nós iniciamos uma pesquisa chamada Projeto Febre Amarela Brasil, que trabalha justamente para avaliação da circulação do vírus da febre amarela nos estados da Bahia, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Minas Gerais. E o objetivo principal do projeto é colaborar e fortalecer a vigilância do vírus da febre amarela, detectando então a circulação do vírus tão logo ela ocorra. E dentro desse projeto é necessário a captura de espécies, de algumas espécies de primatas, justamente para saber se aqueles animais já tiveram contato com o vírus da febre amarela. Numa situação de captura de animais de vida livre, a gente precisa daquele animal 100% sedado, parado, para a gente coletar as informações necessárias para o projeto. Uma intervenção é feita no animal que vai utilizar algum anestésico. Bom, então a VetBag ela foi criada justamente por uma necessidade de ir para campo e utilizar esse recurso da anestesia inalatória de maneira mais prática possível. Ela foi desenvolvida justamente para a gente poder utilizar esse modelo de anestesia
fora de clínicas, fora de hospital, né? Então a ideia foi criar um modelo prático que seja seguro e de fácil locomoção. E é isso que a Vetbag faz. Então ela pegou uma estrutura com cilindros, tubulações, que você usa numa sala de cirurgia, e no nosso caso a gente precisa fazer a coleta de animais silvestres, né? A gente faz a coleta de pelo, coleta de fezes, coleta de sangue. Dessa forma, o projeto ele conseguiu identificar a introdução do vírus no Rio Grande do Sul no final de 2020, início de 2021. E também detectou a presença, né, do vírus no norte de Minas Gerais, né, em meados de 2021. No último boletim, a gente percebeu que teve a circulação do vírus da febre amarela em Minas Gerais, em uma região específica de Minas Gerais. Então, é por isso que o projeto existe, para poder preparar já para aquela região todo o protocolo de prevenção e controle da doença para que não aconteça nenhum surto a nível brasileiro. Porque hoje a gente tem a erradicação da doença urbana, mas a gente tem medo de que a doença de forma silvestre, que ela, né, em ambientes que nós ainda não estamos, venha para o ambiente urbano e se disperse. E a febre amarela é uma doença que ela não tem cura. Embora ela tenha vacina, ela não tem cura. E a taxa de letalidade é em torno de 50%. Então é uma doença muito grave, né? A taxa de vacinação, infelizmente, né, ela está abaixo do ideal. Então a gente tem muitas pessoas não vacinadas para a febre amarela. E aí o risco é isso, né? É você ter a circulação do vírus, né? E aí, nesse sentido, os primatas não humanos, eles são muito importantes porque eles funcionam como sentinela. Esses animais, eles permitem que nós possamos avaliar se o vírus está circulante ou não em alguma região. Então, por isso é tão importante o acesso a esses animais e saber se eles estão saudáveis ou não. Então, lembre-se que o macaco não tem culpa, ou qualquer animal que estiver doente, ele não tem culpa daquela doença, né? Pelo contrário, nós estamos invadindo os espaços dele. A gente fala de pesquisa com animais, a gente fala de atuar na conservação de espécies, a gente fala na saúde pública, porque, como eu já disse, esses animais podem ser dispersores de doença, podem ser reservatórios. Então, a gente entendendo essa relação, a gente consegue construir uma base aí de saúde única que envolve o meio ambiente, os humanos e os animais como um só. O Univerciência de hoje fica por aqui. No próximo programa, traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Obrigado pela sua companhia e até mais.